Em meio à imensidão da floresta, um jovem lobo se vê sozinho após um ataque devastador. Sem sua alcateia, ele precisa aprender a sobreviver, observando a natureza e seus segredos. Mas quando o destino leva de volta a sua família, ele descobre que sua jornada solitária tinha um propósito maior. Como um lobo perdido se tornou líder. Descubra essa incrível história de superação e liderança. Sob a luz prateada da lua, o jovem lobo Aiden caminhava sozinho pela floresta silenciosa. Sua alcateia havia sido atacada por um grupo de predadores rivais, e no caos da batalha, ele foi separado dos seus. O uivo desesperado de seus irmãos desapareceu na distância, e agora ele estava só, ferido e sem rumo. Nos primeiros dias, a fome foi sua pior inimiga. Acostumado a caçar em grupo, Aiden não sabia como sobreviver sozinho. Suas tentativas de capturar presas eram desajeitadas, e a cada falha, a fraqueza aumentava. Mas ele não podia se entregar. Com olhos atentos, começou a observar os outros habitantes da floresta. Aprendeu com as águias a paciência da espera, com as raposas a arte do movimento silencioso e com os ursos a força da estratégia ao atacar. As noites eram solitárias e frias, mas a solidão trouxe ensinamentos. Ele escutava o vento, entendia os sinais da floresta e previa perigos antes que chegassem. Seu corpo se fortalecia, sua mente se tornava afiada, e, aos poucos, o medo cedeu espaço para a determinação. Certa manhã, enquanto seguia pegadas na neve, Aiden ouviu algo familiar. Uivos ao longe. Seu coração disparou. A alcateia. A esperança reacendeu, mas logo veio a dúvida. Ele ainda teria um lugar entre eles? Ou se tornará apenas um lobo solitário, sem lar e sem família? Com cautela, seguiu os rastros. Quando avistou os primeiros lobos, percebeu que algo estava errado. A alcateia estava enfraquecida, muitos feridos e inseguros. O líder, antes forte e imponente, parecia desgastado. Aiden sentiu o peso da responsabilidade. Talvez sua jornada solitária não tivesse sido apenas para sobreviver, mas para aprender algo que agora poderia salvar a sua família. Ele respirou fundo e deu o primeiro passo de volta ao seu destino. Aiden observou a alcateia de longe antes de se aproximar. Os lobos estavam famintos, suas forças diminuídas pela dificuldade de caçar sem uma liderança firme. Ele percebeu que muitos olhavam para o antigo líder, mas este hesitava, sua confiança abalada pelas perdas recentes. Aiden sabia que aquele era o momento de agir. Cauteloso, ele avançou pelo território da alcateia, sentindo os olhares sobre si. Alguns rosnaram em desconfiança, outros pareciam aliviados ao vê-lo. O antigo líder, um lobo forte chamado Kael, ergueu a cabeça e encarou Aiden com um misto de surpresa e dúvida. Você voltou, rosnou Kael, avaliando-o. Mas um lobo que abandona a alcateia pode não ser bem-vindo de volta. Aiden sustentou o olhar. Ele não fugiu por escolha, mas sabia que palavras não seriam suficientes para provar seu valor. Em vez disso, ergueu a cabeça e uivou alto, um chamado para todos ouvirem. Foi um som firme, determinado, cheio da força que ele conquistou na solidão. Os lobos se reuniram em torno dele. Aiden começou a se mover, guiando-os pela floresta, indicando rastros de presas, usando tudo o que aprendeu a observar os outros animais. Mostrou como se esconder no vento para não serem sentidos, como cercar um alvo sem alarmá-lo. Quando finalmente conseguiram derrubar um cervo, a alcateia se alimentou melhor do que em semanas. Os olhares de desconfiança deram lugar ao respeito. Kael percebeu a mudança e, ao invés de confrontá-lo, observou em silêncio. Naquela noite, Aiden se sentou no centro da alcateia, ouvindo os outros lobos se aproximarem, reconhecendo sua força. Ele ainda não era o líder, mas já sabia que sua jornada o estava conduzindo para algo maior. A floresta lhe ensinou lições valiosas, mas ele ainda precisava entender a mais difícil delas. Para liderar, não bastava ser forte. Era preciso ganhar a confiança de todos. E esse desafio estava apenas começando. Os dias se passaram, e a presença de Aiden trouxe uma nova energia à alcateia. Ele não impôs sua liderança, mas suas ações falavam por si. Cada caçada bem-sucedida, cada estratégia que protegia os mais fracos, cada decisão tomada com sabedoria conquistava a confiança de seus companheiros. Mesmo Kael, o antigo líder, começou a enxergar algo diferente no jovem lobo.
Mas nem todos aceitavam essa mudança tão facilmente. Fenrir, um lobo forte e impulsivo, via Aiden como uma ameaça. Para ele, liderança se conquistava pela força, não pela sabedoria. Uma noite, sob a lua cheia, Fenrir desafiou Aiden em frente à alcateia. Você não pode simplesmente voltar e agir como se fosse o líder, rosnou Fenrir. Quem é forte o bastante para liderar deve provar isso. A alcateia observou em silêncio. Aiden sabia que não poderia recuar. Mas, em vez de atacar impulsivamente, ele usou o que aprendeu. Movimentou-se com precisão, desviando dos golpes furiosos de Fenrir. Não lutava para machucar, mas para ensinar. Quando finalmente derrubou o adversário, não rugiu vitorioso, apenas deu um passo para trás, permitindo que Fenrir se erguesse com dignidade. Kael observou tudo e, então, se aproximou. Ele sabia que o tempo da sua liderança havia chegado ao fim. Com um olhar respeitoso, uivou para a lua, um chamado que a alcateia respondeu em uníssono. Aiden, enfim, não era mais apenas um sobrevivente, ele era o novo líder. A alcateia renasceu sob sua orientação. Agora, não era apenas a força que os guiava, mas a união, a estratégia e a resiliência que Aiden aprendeu em sua jornada solitária. O lobo que um dia vagou sozinho pela floresta, agora caminhava à frente de sua família, pronto para protegê-los e guiá-los. E assim, a solidão que quase o destruiu se tornou a maior lição de sua vida. A história de Aiden nos ensina que até nas dificuldades mais solitárias há lições valiosas. Cada desafio pode nos tornar mais fortes, mais sábios e mais preparados para liderar nossa própria jornada. Nunca subestime o poder da resiliência e do aprendizado. Se ele conseguiu transformar a solidão em força, você também pode superar qualquer obstáculo. Quer mais histórias inspiradoras? Continue assistindo aos vídeos do canal.